O material de hoje é uma seleção de crônicas de um livro que, olha, convida a gente a desaprender para depois aprender de novo. A gente vai mergulhar em A Pedagogia dos Caracóis, do educador e escritor brasileiro Rubem Alves. A nossa missão aqui é explorar algumas das ideias mais poéticas e provocadoras dele sobre aprendizado, infância e o propósito da educação. E já fica o aviso, não é uma teoria acadêmica formal, né? Alves usa o que está ao nosso redor, uma cebola, uma tartaruga, para revelar verdades que a gente parece que esqueceu que sabia. Exatamente. E para seguir o pensamento dele, acho que a gente pode dividir nossa conversa em, 3 grandes eixos. Primeiro, a gente pode olhar para o alicerce de tudo, o que é, para ele, a verdadeira natureza do aprender e do ser inteligente. Depois, a gente vê as ferramentas para essa jornada, principalmente os livros e as histórias. E, por fim, a gente usa essa nova visão para dar uma olhada mais crítica no que a educação tradicional e a vida adulta fazem com a gente. É uma travessia em 3 atos. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce. A primeira imagem que ele nos dá na crônica A Cebola é de uma simplicidade genial. Ele pede para a gente imaginar uma cebola cortada ao meio. Aqueles anéis são um mapa por conhecimento. No centro está a criança. E cada anel ao redor é um mundo a ser descoberto, sabe? Do mais perto para o mais longe. A provocação dele é: por que a escola faz exatamente o contrário? É uma inversão total. Ele argumenta que o primeiro anel, o primeiro currículo, deveria ser a própria casa da criança. Ele descreve a casa como um laboratório vivo. Um laboratório. Sim. A cozinha é um espaço de química, a caixa de ferramentas do pai é uma aula de física sobre alavancas, o jardim um ecossistema. Ele valoriza o conhecimento que nasce do concreto, daquilo que a gente pode tocar, ver, sentir. Isso me lembra muito uma história que ele cita, do navegador Amir Klink, sobre uma escola na Noruega. Lá, o currículo todo era um projeto: construir uma casa viking. As crianças aprendiam matemática, calculando a madeira, história, pesquisando os vikings. O lema era pensar e fazer. Exato. A mão e a mente juntas. É o oposto daquela educação puramente abstrata que fica só na cabeça e parece não servir para nada no mundo real. E esse contraste é a chave de tudo. A pedagogia da cebola é uma crítica a um sistema que insiste em ensinar sobre, a Mesopotâmia. O anel mais distante. Exato. Antes que a criança tenha tido a chance de entender o motor da geladeira de casa. Ele está dizendo que o aprendizado só acontece de verdade quando é significativo, e nada é mais significativo que o nosso mundo imediato. Certo. Então, se aprender parte do que está perto, da observação, o que seria ser inteligente nesse modelo? Na crônica QI, ele meio que destrói a nossa noção comum de inteligência. Para ele, uma pessoa inteligente não é que tem as respostas. Isso, ele diz, é só ter boa memória. É ser um computador de carne e osso. Isso. A pessoa inteligente é aquela que ouve as perguntas que estão nas coisas. E ele ilustra isso com questões infantis que são, na verdade, problemas científicos, filosóficos, de uma complexidade enorme. Exato. Perguntas como: por que a mesma água fervente que endurece o ovo amolece a cenoura? É uma questão sobre estrutura molecular. Ou como as palavras foram inventadas. É o começo da linguística, da antropologia. O exemplo do menino Pedrinho é brilhante. Ele olha para o próprio cocô na privada e começa a pensar: se todo mundo no planeta faz isso todo dia, para onde vai tudo isso? De uma observação banal, ele formulou um problema ecológico global. Isso é pensamento científico puro. Mas essa ideia de que a inteligência está nas perguntas e não nas respostas, isso não vai contra tudo que o nosso sistema de avaliação valoriza. Provas, vestibulares. Como a gente concilia isso com o mundo real, que exige as respostas certas? Essa é a grande tensão que ele aponta. Ele não dá uma solução fácil, mas nos dá uma nova forma de entender o valor do pensamento. Ele cita o Riobaldo, de Grande Sertão Veredas, que diz uma coisa fantástica. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Para o Alves, a inteligência é isso, é a travessia. O voo. O voo.
É o processo de se mover pelo desconhecido, guiado pela curiosidade e não pela certeza da resposta. A escola nos treina para a chegada. Ele nos convida a amar a travessia. E se o pensamento é essa travessia, essa jornada, então talvez os livros sejam os melhores mapas que a gente tem. O que nos leva para uma história que ele conta na crônica Livro que Faz Chorar, que é, nossa, sensacional. Um pai entra furioso numa livraria para devolver o patinho que não aprendeu a voar. O motivo: o livro fez o filho dele chorar. E a lógica do pai era: criança só deve ler coisa alegre. E a partir daí o Alves faz a grande pergunta: mas a tristeza é algo ruim? E a resposta dele é um sonoro não. Ele argumenta que o choro do menino não foi um sofrimento inútil, foi o momento exato em que a compaixão nasceu dentro dele. O coração do menino se conectou com o sofrimento do patinho. Ele até cita a própria neta, que disse uma vez: vovô, quando vejo uma pessoa sofrendo, o meu coração fica junto do coração dela. É interessante, porque a reação imediata, acho que de muitos pais, seria a mesma, né? Proteger o filho da dor. Mas o Alves vira isso de ponta cabeça. Ele está dizendo que, ao tentar poupar a criança da tristeza, o pai estava, na verdade, impedindo que ela aprendesse a amar. Exatamente. Ele afirma que o conhecimento sem compaixão é perigoso. É a fórmula para a crueldade. E a literatura são as histórias que nos ensinam a sentir o que o outro sente. Ele faz uma distinção brilhante. O riso nos torna críticos, nos faz ver que o rei está nu. Mas é a compaixão que transforma, que nos move à ação. Nossa! E os livros não servem só para isso. Em Os Livros e a Infidelidade, a leitura vira quase uma arma secreta. Ele conta a história de uma mulher linda que é prisioneira de um marido terrivelmente ciumento. Ela não pode sair, não pode ver ninguém. O único escape dela é um livro. E o marido do outro lado da sala observa e vê pequenos sorrisos no rosto dela, sorrisos que a fazem feliz sem ele. E para ele, aquilo é infidelidade pura. A beleza dessa crônica é a metáfora política por trás. A leitura se torna um lugar secreto de subversão. É um espaço de liberdade onde nenhum tirano pode entrar. Ao visitar outros mundos pela leitura, a gente, quando volta, olha para nossa própria realidade, para nossa prisão, com outros olhos, com um senso crítico muito mais aguçado. É por isso que regimes totalitários sempre queimaram livros. Exatamente. Eles oferecem um ponto de vista externo, um refúgio que nos fortalece para questionar a realidade que nos impõe. Certo. Mas se o conhecimento é tão poderoso, como a gente desperta o desejo por ele? A resposta do Alves é a mais anárquica e divertida de todas na Pedagogia do Furto. Ele conta a parábola de um agente do governo tentando convencer sitiantes a criar porcos melhores, mais produtivos. Ele oferece, explica, argumenta. E ninguém quer. Fracasso total. Total. Aí, desolado, ele pede conselho a um sábio analfabeto da região. E o conselho do sábio é pura psicologia humana. Ele diz: pare de oferecer. O povo daqui desconfia de coisa oferecida. Faça o seguinte: compre um sítio, cerque tudo, crie seus porcos lá dentro e bote uma placa enorme: entrada proibida. A ideia é que a proibição ia atiçar a curiosidade. Claro, os vizinhos iam querer roubar o segredo do doutor. O desejo nasceria da proibição, não da oferta. Eu adoro essa ideia, mas sendo um pouco cética, isso não parece meio manipulador? É quase uma psicologia reversa na educação. Será que funciona mesmo? É uma ótima pergunta. E acho que o Alves diria que não é manipulação, mas sim o reconhecimento de como o desejo funciona. O desejo não pode ser imposto, né? A obrigação mata a vontade. O que ele propõe é criar as condições para o desejo florescer. E ele aplica isso direto à leitura. Em vez de um pai mandar o filho ler, ele deveria pegar um livro divertido, sentar no sofá e dar umas gargalhadas. E o filho, curioso, vai querer saber o segredo daquela alegria. Exatamente. Aí o pai responde, malicioso: ah, é esse livro. É complicado. A criança vai querer roubar o livro para descobrir o tesouro. Deixa de ser dever e vira conquista. Faz todo sentido. E essa crítica a um sistema pesado de obrigação nos leva direto ao nosso último ponto. O que a educação formal faz com a gente?
A metáfora em A Libélula e a Tartaruga é perfeita. A libélula é a criança, leve, ágil, colorida. Com voos imprevisíveis. Isso. E a tartaruga é o adulto maduro, pesado, lento, com casco duro, seguindo sempre a mesma rota. E ele usa uma definição de maturidade do sociólogo Peter Berger, que é de gelar a espinha. Um estado mental que se acomodou, que fez as pazes com as coisas como são, que encolheu seus horizontes. É a racionalização da desistência dos sonhos. Exato. E o Alves alerta que essa solidez de tartaruga pode ser uma armadilha fatal. Na história dele, a tartaruga, tão segura, acaba virando sopa. E ele faz um apelo direto aos educadores. Brinquem de libélula. O que na prática significa ser menos burocrata, sair da mesa, passar mais tempo no pátio com as crianças. Ouvir mais e ditar menos. Ele diz que cuidar dos corações dos alunos e professores é mais importante do que cumprir o programa. É um chamado para recuperar a leveza. Essa crítica fica ainda mais dura enquanto custa um diploma. Ele mostra como a educação no Brasil se transformou de uma missão para uma mercadoria. O vestibular criou um mercado bilionário de cursinhos, de faculdades privadas. O objetivo deixou de ser formar pessoas e passou a ser vender um produto, o diploma. E as consequências para ele foram desastrosas. A multiplicação de faculdades não melhorou a educação, só a massificou. O problema só mudou de endereço. Antes era difícil entrar na faculdade. Agora é fácil entrar, mas quase impossível entrar no mercado de trabalho. O vestibular para a vida, que ele fala. Exato, que gera uma legião de jovens diplomados, endividados e desempregados. Perfeito. Eles citam no Poor, Paul Goodman, que dizia que muitos jovens na universidade não deveriam estar lá. Suas vocações são outras, artísticas, manuais, mas o sistema cria essa ilusão de que o diploma é o único caminho e acaba gerando uma massa de profissionais frustrados. E para amarrar tudo isso, ele nos deixa com a reflexão de Em Busca da Infância Perdida, que começa com a história de Janusz Korczak, o educador polonês que no Holocausto se recusou a abandonar as crianças do seu orfanato e morreu com elas. Os títulos de 2 livros dele já dizem tudo. Como Amar uma Criança e Quando Eu Voltar a Ser Criança. Para o Alves, o ponto de partida de toda educação está numa coisa que nenhuma faculdade ensina: o olhar do professor. Um olhar que acolhe e excita a inteligência, ou um olhar que amedronta e a paralisa. E aqui todos os pontos da nossa conversa se conectam, né? A grande tarefa da educação para o Rubem Alves não é encher a cabeça de conteúdo. A primeira e mais essencial tarefa é reensinar a ver, recuperar aquele olhar de assombro, de espanto diante do mundo que a gente tinha na infância e que a escola, com a sua pressa de rotular tudo, acaba matando. Ele resume isso na paródia Pinóquio às avessas. Um menino de carne e osso que, depois de passar por todo o sistema, se forma em vir um computador. Nossa, uma imagem brutal. A educação como um processo que nos desumaniza. Precisamente. E ele finaliza com outra citação de Korczak, que vira do avesso a nossa arrogância de adulto. Korczak dizia aos professores: a gente não deve descer ao nível das crianças. Pelo contrário, a gente deve se elevar até o nível dos sentimentos delas. Ficar na ponta dos pés para não machucá-las. É uma inversão completa da hierarquia do saber. Uau! É uma ideia que te vira do avesso, não é? A gente passa a vida inteira achando que são eles que precisam nos alcançar. E no fim, talvez a gente precise ser reeducado por eles. Então, recapitulando essa nossa travessia. As crônicas do Rubem Alves mostram um aprendizado que nasce das perguntas, do que está perto. A leitura como um ato de compaixão e de subversão silenciosa. E, acima de tudo, a educação não como uma fábrica de adultos tartaruga, mas como uma busca pela inteligência leve e voadora da infância que fomos forçados a perder. O que nos deixa com um último pensamento. O Alves conta da festa de 2 anos da neta dele, a Mariana. Casa cheia, balões, bolo. De repente, ela some. Ele encontra no jardim, agachada, hipnotizada por uma minhoca saindo da terra. Para ela, a minhoca era um milagre infinitamente mais interessante que a festa inteira. E talvez a questão que fica não seja só sobre como educar melhor as crianças, mas sobre nós mesmos. Nessa nossa corrida pela maturidade, pelo conhecimento empacotado,
Que partes essenciais e coloridas da nossa própria inteligência a gente trocou por um mundo que, tantas vezes, a gente insiste em ver só em preto e branco? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.